Salve pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre sensibilidade, a diferença de sensibilidades altas, médias, baixas, vantagens e desvantagens de cada uma. Também vamos falar sobre como achar sua própria sensibilidade, para que se encaixa melhor pro seu estilo de jogo, e também pro final vamos falar sobre meta, o porquê que os pros acabam escolhendo mais uma certa sensibilidade e o porquê que eles acabam usando isso no Valorant especificamente. Tudo a gente vai abordar ainda nesse vídeo, então segue até o final e bora pra cima, rapaziada. Pessoal, falando primeiramente da sensibilidade alta, você consegue ter uma velocidade muito boa com ponto positivo. Então, para virar para as bangs, quebrar bang, quebrar spot, olhar para trás, olhar para cima, olhar para baixo é muito fácil. Então você consegue fazer flicks melhores, você consegue cleanar pixels melhores, você consegue virar para as bangs. Você também consegue, dependendo do caso, fazer movimentações com a sensibilidade alta é muito mais simples de fazer, ou que às vezes nem daria para fazer com uma sensibilidade baixa. É algum tipo de movimentação abrindo, olhando para frente, já voltando o boneco para trás. É uma coisa mais difícil de fazer de sensibilidade baixa, mas com uma sensibilidade alta é muito fácil. Você mexendo um pouco o mouse, você já consegue ter essa reação. Porém, você tem a desvantagem óbvia, né, que é a questão da estabilidade, que faz você ficar um pouco inconstante e perdendo a precisão. Então, com uma sensibilidade mais alta, você mexendo um pouco o mouse sem querer, ou tirando a mira sem querer do personagem, é muito difícil de voltar a mira pro cara. Então, você pina a primeira bala, é muito difícil você reajustar. No DM que eu mostrei na tela, tem vários momentos que eu erro o primeiro tiro e é difícil o reajuste. Eu acabo pinando. Óbvio que eu não uso sensibilidade alta, prefiro usar sensibilidade baixa, então obviamente que isso também é um pouco de falta de prática minha. Mas na época que eu usava sensibilidade alta, eu dava flicks bons e eu tinha esse mesmo problema que eu demonstrei nesse DM, mesmo na época que eu jogava com ela alta por um período longo. Então a minha constância não era muito boa. Tinha dias que minha mira estava muito boa e dias que ela estava muito ruim. Esse é um ponto de estabilidade mesmo, que eu não me sentia tão estável. Então às vezes um dia que eu tava pinando mais, a falta de estabilidade fazia eu não conseguir reajustar e eu morria bastante. Mas também eu dava vários flicks muito bons e conseguia jogar muito bem com o treino e a prática dela, né? Esses são os pontos negativos e positivos da sensibilidade alta. Falando agora da sensibilidade baixa, a sensibilidade baixa você tem mais estabilidade e você tem menos velocidade. Totalmente o contrário da sensibilidade alta. Porém, o que acontece na baixa? Na baixa é muito mais simples de você posicionar a sua mira num off angle, ficar com a mira estagnada, o cara aparecer e você dar um tirinho, ou você errar o tirinho e conseguir reajustar. A sensibilidade baixa te permite errar esse primeiro tiro e conseguir reajustar de uma forma mais simples. Porém, você tem uma velocidade prejudicada. Então, para virar para bank, você precisa ter um reflexo muito bom. Para virar rápido, senão você vai tomar. Para quebrar spot, você precisa reagir rápido, senão o spot vai ticar. E você precisa praticar bastante essa questão da velocidade dela, de olhar para trás, de olhar para os lados, cleanar pixel e até essa questão de cansaço, né? Tem pessoas que quando usam uma sensibilidade muito baixa acabam cansando por, toda hora tem que ficar mexendo o mouse pra caramba, olhando um lado, olhando o outro. Para duelistas principalmente, né? O pessoal reclama de, vou dar chá de gesto, vou olhar pros dois lados da rua, não dá. Ou se dá, cansa muito fazer isso várias vezes no dia. Essa é a vantagem e desvantagem da sensibilidade baixa. Eu já usei a sensibilidade baixa por muito tempo e eu acho que ela é muito boa, tem uma vantagem muito significativa para marcação de pixel. Tem momentos que sim, você morre por estar de sensibilidade baixa. Exemplo recente, agora que o Elei tomou um buff, eu sempre usei 0.15 com 800 de DPI. Eu tive que aumentar um pouco a minha sense para 0.1 e 1600, que é a que eu estou usando atualmente, porque toda hora tava aparecendo uma Relay dando double jump em cima da minha tela e com 0.15 é muito difícil. Com 0.1 ainda é difícil, mas fica bem mais simples de olhar pra cima, por exemplo. Ela tem essa vantagem, essa desvantagem, que são pontos que você consegue treinar e praticar para cada vez errar menos e acertar mais. Então, tudo depende sobre prática também. Pessoal, qual que é o principal ponto positivo de você usar uma sensibilidade média e quais são os pontos que nela aborda? Bom, na sensibilidade média é meio que um mix das duas sensibilidades, então você não tem nem tanta vantagem no quesito precisão, nem tanta desvantagem no quesito velocidade, igual na baixa, e do mesmo jeito na questão da alta, você não tem tanta velocidade igual na alta, e também a falta de estabilidade não é tão presente aqui. Ela é meio que um mix das duas mesmo, então ela não te dá nem um pró muito bom ou um contra muito forte, ela é basicamente uma média. Claro que tendo a sensibilidade média, se você tiver um dia mais ruim, ela não vai te dar uma estabilidade tão boa, igual uma sensibilidade baixa, mas se você acordar num dia, por exemplo, mais lento, ela também vai te dar uma velocidade tão alta, igual a sensibilidade alta. Então ela é meio que um mix das duas. Bastante pessoa gosta de usar ela porque ela não é nenhum extremo de ser muito baixa pra você ter que ficar praticando, olhar muito pra trás, cleanar pixel, esse tipo de coisa. E também não é igual a muito alta, que você tem uma falta de estabilidade que às vezes até um dia bom você pira uma bala que você fala, como que eu não consegui reajustar? Uma facilidade boa, muita gente usa entre 0.3 e 0.4, falando com 800 de DPI, que tá dentro daquela médiazinha. 0.4 já tá querendo ir pra alta, abaixo de 0.3 já tá querendo ir pra baixa, mas é um meio termo legal, bastante profissionais usam, como Les, Twiz, Aspas, vários pros, Zekin também usa. Então assim, é uma cidade muito boa, bastante pros usam e ela tá nesse meio termo. Não te dá muita vantagem muito grande, nem uma desvantagem muito grande, é realmente a média, né? Pessoal, eu vou mostrar aqui rapidinho pra quem não entendeu muito bem a questão de estabilidade, questão de flick que eu tô falando, pra quem é mais iniciante, ou às vezes é um cara que já é mais avançado, mas não entendeu direito, imagina que ó, a sensibilidade é baixa, tá vendo esse aqui verde? O cara tem muita facilidade pra fazer ajustes nessa área verde escura e nessa verde clara
clara ele tem uma facilidade boa. Enquanto na amarela já é um pouco mais difícil e na vermelha já é bem mais difícil. Isso é na sensibilidade baixa. O cara tem uma vantagem no canto no ponto da tela, mas nos cantos ele tem uma dificuldade muito alta. Agora, uma sensibilidade média já é mais variável. Tipo, o canto da tela, no centro, no caso, né? Dá uma dificuldade muito grande, mas também não é uma vantagem muito grande. Ele tem uma vantagem mais nesse meiozinho assim, sabe, da tela, mas aqui, às vezes aqui do ladinho, não tão próximo, mas do ladinho. No canto da tela ele não tem tanta dificuldade, mas também não é tanta vantagem. Enquanto na alta já é o oposto, né? Na alta, tipo, de muito perto, o cara vai ter dificuldade. Agora nos cantos da tela, com uma sense alta, vai ser bem mais fácil. Então é só explicando de uma forma bem mais resumida aí pra quem não entendeu direito, ou uma explicação diferente. É isso. Bom, pessoal, agora falando um pouco como achar sua sensibilidade, tá? O ideal para você conseguir achar sua sensibilidade são 3 pontos, que é conforto, estilo de jogo e necessidade. Primeiro ponto de conforto, rapaziada, é auto-explicativo, né? Você se sente confortável jogando com a sensibilidade e não confundam. Conforto e você performar são coisas diferentes, tá? Às vezes você se sente confortável com a sensibilidade, mas você pina, às vezes você mata pouco, isso são coisas diferentes, tá? Tem muita gente que às vezes, pô, não me sinto confortável, mas às vezes não é nem conforto, é só porque o cara tá pinando mesmo, e tipo, são coisas diferentes, tá? Não são relações. O segundo ponto, estilo de jogo, rapaziada, que é, pô, o cara joga de duel, normalmente ele vai preferir uma mais alta, o cara joga de sentinela, vai preferir uma mais baixa, joga de controlador, vai preferir uma mais baixa, joga de iniciador, aí já varia bastante, porque é de cada mapa. Claro, não são regras, mas são tendências. A pessoa normalmente tende a usar uma mais baixa de sentinela e controlador, enquanto de duelista ela tende a usar uma mais alta. São pontos a se levar em consideração o estilo de jogo, tá? Agora, você pega, por exemplo, vários caras que são duelistas, Kankan, Demoan, Sato, eles usam sensibilidade baixa, porque mesmo sendo tendências, eles gostam de dar precisão e treinam a velocidade. Como eu falei, guys, não é uma regra, é apenas uma tendência. E por último ponto, a necessidade. Eu recentemente aumentei um pouco a minha sense de 0.15.800 para 0.1.1600. Por quê? Porque eu tava caindo muito contra o Melee, que é um boneco que tem uma movimentação de olhar para cima, olhar para baixo. E para sofrer um pouco menos com esse tipo de boneco, eu preferi dar uma aumentada leve para conseguir facilitar esse ajuste mais rápido, né? Esse flick mais rápido. Ou às vezes a pessoa troca mouse, troca alguma coisa, ela faz essa mudança leve. Então, esse ponto de necessidade é interessante. Às vezes você fazer uma mudança por algum fator. Uma coisa que não é legal, tropa, que muita gente faz é fazer uma mudança drástica. Por quê? Quando tu faz uma mudança drástica na sensibilidade, você não consegue diferenciar se você tá evoluindo a sua mira ou se você não tá evoluindo a sua mira. Você não tem esse parâmetro, já que você troca toda hora a sensibilidade. Então, às vezes o cara troca de uma baixa pra uma alta, ele começa a pinar. Aí ele não sabe se ele tá pinando por causa da sensibilidade, se ele tá pinando porque aconteceu alguma coisa externa. O que aconteceu? Ele vincula muito a performance dele a esse númerozinho. Mas às vezes não é isso. Às vezes é outra coisa que tá acontecendo, não tem nada a ver com aquilo ali. Então, não é legal você fazer mudanças bruscas por esse motivo. E um outro negócio também, guys, é que quando o cara troca muito de sense, toda hora ele tá se acostumando, ele não tá evoluindo, sabe? Ele fica muito preso nesse tipo, tô me acostumando, tô me adaptando, tô me acostumando, tô me adaptando, e não tipo, pô, tô acostumado, agora tô evoluindo. É legal você manter uma sensibilidade pra conseguir ver melhor a sua evolução e ter parâmetros. Fazer uma analogia, rapaziada, da academia, é tipo você fazer toda semana o mesmo treino. Você vai conseguir ver evoluções na carga, na execução, enfim. Você vai conseguir perceber. Agora, se toda semana você troca o treino, você não vai conseguir saber. Aí, vamos supor, se você tá numa má fase, aí você começa a pinar. Se você tá com a mesma sense, é mais fácil você identificar o porquê você tá pinando. Se é a mira, se é a movimentação, o que que é. Agora, pô, veio uma má fase e você tá toda hora trocando, você não vai conseguir saber, pô, por que eu tô pinando? Troquei de sense 10 vezes essa semana, por que será? Então é legal, guys, você se manter numa sensibilidade e não fazer uma mudança brusca. Apenas um caso que eu recomendo mais fazer essas mudanças bruscas são pessoas que são iniciantes, são pessoas que, pô, o cara começou a jogar hoje e tá usando 1 de sense. Não é legal você usar uma sensibilidade tão alta. Então é legal você abaixar um pouco a sensibilidade. Então, pô, você usava 1 de sense, como você joga hoje, tenta já, vem aqui pra um 0.6 ou 0.7 e vai abaixando de pouquinho em pouquinho. Pô, vou abaixar de 0.7 pra 0.69. Aí, tipo, amanhã eu acho pra 0.68. Enfim, vai fazendo essas mudanças pra você não ficar tão alto. Da mesma forma, pra quem, por algum motivo, começa a jogar com a sensibilidade muito baixa. Isso também atrapalha, tá? Usar uma sensibilidade muito baixa, eu já vi pessoas que usam, tipo, 0.04 com 1.600. Você pode usar? Pode, mas se você estiver morrendo, você estiver tomando bang, se você não estiver olhar pra trás, você tá te atrapalhando um pouco. Então é legal você dar uma aumentada, né? Você não ficar, tipo, eu vou usar essa porque foi a que eu escolhi e está me atrapalhando, mas não importa. Não, muda, vai aumentando um pouco. Da mesma forma que você pode fazer essa mudança de pouquinho em pouquinho pra descer, tu pode fazer pra subir. Então não tem tanto problema, tá, rapaziada? Esse ponto de como achar a sensibilidade é mais em relação a isso que eu mencionei. Agora vamos para o último ponto do vídeo, que é sobre meta. Existe um meta? A mira do cara vai estar cravada na tua cabeça já. Posicionamento de mira bom, junto com a sense baixa, dando tapzinho. Parece que é o meta, né? Tem muita vantagem mesmo. Existe. E eu vou falar sobre ele um pouco.
Pessoal, falando agora sobre sensibilidade meta, tá? No Valorant a gente acaba tendo um certo meta de sensibilidade baixa, porque é um jogo mais lento, é um jogo que a estabilidade conta muito, e porque no Valorant a gente dá muito tap e 2 balas. Então, você erra o primeiro tiro com uma sensibilidade baixa, é mais fácil você ajustar o segundo, no caso de um tap, por exemplo, ou um AD. Então, você pega aqui a lista do Pro Settings, que é onde mostra as configs dos pros. Claro que tem algumas aqui que estão desatualizadas e tal, mas não muda tanto a média. Você consegue ver que muitos pros acabam usando uma sensibilidade muito baixa. Por exemplo, a Luke Show, Cortesia, DGZin, Vic, Leaf. Se você descer mais um pouco aqui, tem o Sato, tem a DRX praticamente inteira, 4 DRX seguida. A gente tem Demon One, tem Kankan. São caras que são muito bons, ganharam torneios absurdos e estão usando sensibilidade baixas. O Tens também, na época que ele ganhou o Masters, ele tava jogando de controlador, ele tava usando 0.12 com 1600, que é uma sensibilidade baixa. Claro, que é o Tens, né? Qualquer sensibilidade que ele usar, ele vai dar muita bala, porque, apesar de tudo, é sobre prática e treino. Às vezes você usar uma sensibilidade mais alta e tal, você não precisa necessariamente abaixar só porque é a média aqui dos profissionais. Tem uma questão pessoal de você se identificar. Porém, é uma tendência, bastantes pros que usavam sensibilidades altas, abaixaram. Exemplo, Kankan, que foi de 0.4, ele diminuiu. O Tens também, que é o exemplo que eu citei agora há pouco, quando ele jogava de duel, ele usava uma mais alta, ele foi pra controlador, acabou dando uma baixada. Então isso é uma questão de meta, mas é uma questão também de gosto seu. Tem pessoas que jogam melhor com uma sensibilidade mais alta. O exemplo é FRT, ele até hoje usa uma sensibilidade muito alta. Tem até vídeos recentes dele falando que entende que a sensibilidade dele atrapalha um pouco, mas se ele pudesse, ele até baixaria, mas ele não tem esse saco, já que ele nem compete e tal, então não é uma coisa que ele liga tanto, né? E ele joga muito bem com a dele. Mas FPS em geral, velho, eu sei que eu pego top sempre, mano. E, tipo, sempre tô destaque pra caralho. Mas, tipo, mano, mesmo assim, eu acho que se eu tivesse aprendido a jogar com uma sense um pouco mais baixa, eu teria mais consistência na minha, velho. E também tem a questão de periférico, rapaziada. Uma coisa que é importante falar, mas é muito diferente você ter um mouse leve, um mouse sem fio, um mousepad grande e usar uma sensibilidade baixa de você ter um mouse mais pesado, um mousepad ele às vezes limitado, mouse com sensor que se você mexer muito rápido não vai registrar. Então assim, é até fácil falar questão de meta, de sensibilidade assim, mas não dá pra comparar tanto a realidade dos profissionais e tal com uma sensibilidade de uma pessoa que não compete ou não tem os melhores periféricos pra isso. Eu vou dar um exemplo particular meu. Eu na época tinha um G403 e eu usava 0.4 e 800 dpi. Era uma sensibilidade alta, média na verdade, média querendo ir pra alta, mas era média. Mesmo assim eu conseguia jogar de boa porque o meu mouse que eu tinha na época era um mouse pesado, era o G403, ele tinha fio e tal, então pra mim foi bem de boa. Aí eu troquei pro Viper Mini, que ainda era com fio, mas era um mouse muito mais leve. E eu baixei pra 0.3. E pra mim, o 0.3 com o Viper Mini era praticamente a mesma coisa que o 0.4 com o G403. Então eu tô falando isso pra vocês entenderem também de referência que não é só a sense aqui que importa, tem toda uma questão de mouse, mousepad. Nessa época mesmo eu usava aqueles mousepad genérico, então tipo, tem nem como comparar com um mousepad mais caro, um mousepad, ou que nem é mais caro, mas é um mousepad mais pensado pra jogos mesmos, como alguns que tem na Express, na Shopee. Então tem esse quesito também de meta. Mas lembre sempre que sensibilidade é uma coisa particular, é uma coisa que você tem que escolher pra você, e dentro daquilo que você escolhe, você tem que entender se você realmente deve usar uma sensibilidade baixa só porque os pros usam, ou nesse quesito geral.